No devocional de hoje, Jesus nos ensina por meio de suas parábolas a postura de dois homens perante Deus enquanto oravam, o fariseu e o publicano. E ao final, devemos escolher se vamos nutrir o nosso espírito ou envenená-lo. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, nos narra essa grandiosa parábola. Alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Os fariseus faziam parte de um partido religioso dos judeus, conservadores que se orgulhavam de serem cumpridores da lei e das tradições judaicas. Constantemente estavam no templo e gostavam de exibir a sua condição de religioso e procuravam sempre orar em público. Os fariseus rejeitavam os ensinamentos de Jesus, e Jesus por dezenas de vezes confrontou e repreendeu representantes desse grupo pela religiosidade e hipocrisia. Os publicanos representavam um grupo de profissionais judeus que normalmente trabalhavam para os romanos. Com cobranças de impostos, eram desprezados pelos fariseus por serem considerados traidores e corruptos. Diferentemente dos fariseus, os publicanos não entravam nas sinagogas e, quando desejavam orar, procuravam a parte externa do templo. O fariseu ficou em pé e procurou um lugar de destaque para fazer a sua oração, proferindo palavras egocêntricas falando de si para ele mesmo. Em nenhum momento ele se prostrou perante Deus e confessou seus pecados ou mostrou arrependimento. Na verdade, ele a todo tempo tentava mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado em ter alguém com tantas qualidades orando diante dele. O fariseu fazia questão de se comparar às outras pessoas, mas em um sentido pejorativo, como se fosse um santo e as demais pessoas pecadoras imundas. Além disso, dizia Deus sobre seus feitos como cumpridor da lei e ainda ressaltava que fazia muito mais do que a lei determinava. Já o publicano foi muito diferente do fariseu. Foi orar discretamente e sem fazer espetáculo. Ele não queria ser visto, mas buscava um momento de intimidade com Deus. Ele simplesmente desejava o perdão de Deus pela vergonha e o peso de seus pecados, e prostrado no chão, batendo no peito, não se atrevia a nem olhar para o céu. E ao invés de ficar se elogiando, clamou por misericórdia, pois não se sentia digno perante Deus. Então Jesus afirma que o publicano volta para casa justificado, por sua oração sincera e de arrependimento, e não o fariseu. E quantos fariseus existem ainda? Quantas pessoas que se julgam mais espirituais que as outras, donas da verdade, menosprezam seu semelhante por diversas razões, se sentem mais ungidos e atendidos por Deus do que qualquer outro semelhante. O próprio versículo 14, que conclui a parábola, é muito claro: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que nós temos que entender é que nenhuma pessoa é melhor do que a outra, e o que realmente faz a diferença nas nossas vidas é como nos posicionamos perante Deus, como tratamos nossos semelhantes, como é a nossa conduta como ser humano. Devemos ser capazes de olhar para nós mesmos e reconhecermos que não somos nada sem a presença de Jesus. Reconhecermos que a palavra, ela nos coloca em uma condição de confronto e não em um pedestal, e que nós somos dependentes de Deus e não Ele de nós. Quem está em busca do favor somos nós, o favor de Deus. Muitas vezes não conseguimos ofertar nada a ninguém, nem mesmo para a nossa vida. Somente Deus nos capacita por meio de seus ensinamentos. Muitas pessoas procedem igual aos fariseus, se julgam humildes, mas na verdade não sabem o que é humildade. Ser humilde não é pensar menos de si. Aí eu me visto de maneira simples
eu sou tão simples que ninguém percebe nada sobre mim, mas na verdade é pensar menos em si e aprender a se dedicar em amor à vida do próximo. O nosso chamado de humildade é esse. O verdadeiro espelho é de Jesus. Jesus inverte a lógica deste mundo e se coloca na condição de servo e não de doutor. Lembre-se, a atitude como a de um fariseu nos afasta de Deus, que é a prática da religiosidade, e a atitude do publicano nos lembra como devemos nos portar verdadeiramente perante Deus, com sensibilidade espiritual, resignação, reverência, as quais nos aproximam de Deus. É melhor termos atitudes de um publicano consciente de sua condição pecadora e clamarmos por misericórdia, pois a palavra se torna viva e eficaz em nossas vidas, do que ser um fariseu que não vive o que prega. É muito bom com as palavras, mas as atitudes não correspondem a elas. Embora seja conhecedor das Escrituras, todavia a palavra de Deus não passa de letra morta em sua vida. Quer um conselho? Não menospreze nenhuma pessoa. Não julgue pelas aparências. A aparência engana muito. E quando nos voltarmos para Deus em oração, devemos lembrar que Ele perdoa os nossos pecados e não as nossas justificativas, porque Ele bem sabe quem nós realmente somos. Deus é o único que é capaz de desvendar o profundo e o escondido das nossas mais íntimas intenções. Nós podemos estar enganando a nós mesmos, mas jamais enganaremos o Altíssimo Deus. Afinal, fariseus e publicanos continuam espalhados pelo mundo afora. Mas eu quero deixar uma reflexão para nós. Se hoje pudéssemos ver o efeito das nossas atitudes e das nossas orações perante Deus, nosso espírito estaria sendo nutrido ou envenenado? Estaríamos apresentando justificativas e grandes feitos, ou um coração arrependido que se entrega verdadeiramente, clamando por mudanças de atitudes? Senhor Jesus, que neste confronto entre o meu eu e o que realmente o Senhor almeja de nós, que nossa postura seja igual à daquele publicano que, sabendo da sua condição de pecador, se recolhe prostrado no solo de joelhos, clama a Ti por seu favor imerecido, que é a sua graça, e por seu perdão ligado à sua misericórdia que vem do alto. Que não venhamos nos sentir melhores que o nosso semelhante, e em verdade que venhamos nos sentir próximos ao Senhor, que venhamos nos sentir servos da sua santa vontade. Que nossas orações sejam revestidas de sinceridade, não de justificativas ou de cumprimento de protocolos religiosos. Que nosso espírito encontre em Ti o nutriente necessário para sermos pessoas mais saudáveis em nossa saúde física, mental e principalmente espiritual. Que o veneno da religiosidade, aquela em que o Senhor rasgou o véu do alto a baixo, religiosidade esta que nos aproxima do fariseu, que aponta, denigre, injuria, humilha e que nos faz pensar que estamos fazendo tudo de acordo com a sua vontade, mas na verdade é contrário aos seus ensinamentos, que seja dissipada da nossa consciência espiritual e da nossa vida. Obrigado, Jesus, por mais um ensinamento que nos posiciona a entendermos o que vem a ser humildade, como nós devemos nos portar perante Deus e perante os nossos irmãos. Te agradecemos, Jesus, por mais este ensinamento. Amém.